gente, bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Darlene Medeiros, eu sou uma especialista em sustentabilidade na prática. Aqui eu falo sobre consumo consciente, práticas mais sustentáveis, marketing, empreendedorismo, porque tudo isso faz parte do universo das minhas marcas, dos meus negócios, e eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui para o meu canal do YouTube. Espero que você possa aproveitar, deixar o seu like, assinar aqui o canal para que esse tipo de conteúdo chegue mais longe, para mais pessoas. Eu decidi fazer esse vídeo porque nesses últimos tempos a gente tem visto aí, né, muitos programas, muitos conteúdos que não edificam, que não ensinam, que não educam em nada, né, e que deixam as pessoas e o povo brasileiro cada vez mais pobre e mais burro. Essa que é a verdade. Porque é cada barbaridade que a gente tem tido, né, como notícia, que eu fico abismada. E eu já contei aqui em outros vídeos, né, que toda essa minha jornada dentro da sustentabilidade, fomentando práticas mais sustentáveis, questões relacionadas ao ESG, dentro do empreendedorismo, como falei, né, eu sou uma empreendedora, uma empresária do ramo de eventos, né, que decidiu empreender e eu busco empreender com impacto positivo. E é incrível que a programação da TV, aberta ou fechada, né, realmente insiste em emburrecer a população. E aí eu fiquei, né, me lembrando, né, que apesar de ser uma programação efetivamente bem questionável nos dias de hoje, e eu já há algum tempo não assisto mais a TV aberta, porque é insano, né, o que se tem dentro dessa programação, infelizmente. Eu me lembrei que em algum momento, né, já aconteceu aí de termos programas que fomentam, né, questões relacionadas ao consumo consciente em especial, e nenhum deles dizia para a gente não comprar. Muito pelo contrário, nos ensinava e nos instruía a escolher melhor, a entender melhor as escolhas que estamos fazendo para não gastar dinheiro de forma equivocada, né, ou gastar dinheiro demais por algo que muitas vezes só resolve um problema no momento. E eu quero ressaltar, né, que esses programas, no meu entendimento, já assisti, né, todos esses programas que eu vou sugerir aqui para vocês, não é sobre deixar de comprar, tá? Não é sobre você fazer voto de pobreza, não é sobre isso. Mas realmente é para você entender o fluxo, né, de como as coisas estão sendo construídas e como você e eu estamos sendo direcionados a comprar cada vez mais e coisas que duram cada vez menos, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira recomendação que eu quero dar para você assistir é o documentário A História das Coisas. Ele está aqui no YouTube, você assiste de graça, e ele conta realmente uma história e a trajetória de toda a engrenagem, né, de produção dos itens, qualquer que seja a engrenagem é a mesma, e você fica muito impactado, né, com a forma realmente como tudo funciona. E nesse documentário a gente consegue ver realmente desde o momento em que a matéria-prima é extraída para a concepção de qualquer item, né, e o processo que leva, né, até a gôndola, até chegar aqui a entrega na nossa casa. Então é muito interessante, é um documentário super curto, ele tem cerca de 20 minutos e é bem impactante. Assistir esse documentário me fez repensar muitas coisas. Ele é antigo já, porém o conteúdo dele continua atual. Aqui no YouTube você consegue acessar. Eu vou falar de um segundo programa que estava na TV por assinatura, porém você também consegue acessar os episódios aqui no YouTube, que é o programa Desengaveta. Infelizmente, esse programa deixou, né, ele foi descontinuado. Ele foi apresentado pela Fernanda Paes Leme, foram 5 temporadas, e o programa tinha o seguinte propósito, né? A Fernanda Paes Leme, que hoje apresenta o Grande Surto, né, o podcast Grande Surto, ela ia na casa de uma celebridade, um artista, ela conferia com esse artista, com essa pessoa, o closet, né, dessas celebridades. E na maior parte das vezes, né, ficava constatado
que a pessoa tinha roupa demais, sapato demais, itens demais. E aí a Fernanda conduzia essa pessoa, né, a fazer um desapego ali de itens que não usa mais, que eram repetidos, enfim. E esse desapego acabava virando peças que foram vendidas num brechó. Não é no brechó. Num brechó. Enjoei é um brechó, né? A pessoa então desapegava daqueles itens, geralmente itens em bom estado, que eram de marca. Eles eram vendidos em uma plataforma de second hand e esse valor que era arrecadado, ele era revertido para uma boa causa. Eles apoiavam, né? Toda temporada tinha uma causa que eles apoiavam, e aí todo o valor que era arrecadado ia em prol dessa organização, dessa entidade. O programa era super legal, eu amava, e toda vez gerava muito ensinamento, porque rico ou não, né? No caso, o programa falava das celebridades, artistas, gente famosa, com condição mesmo de comprar, né? Coisas e que compra coisas o tempo inteiro, você percebe que o modus operandi é o mesmo, vamos dizer assim, né? A gente é incentivado e imbuído o tempo inteiro a estar comprando, como se sempre tivesse faltando alguma coisa, e quando a gente menos presta atenção, ou quando a gente decide prestar atenção, a gente percebe que a gente tem um monte de coisa parecida, um monte de coisa repetida, coisas que a gente usa uma vez ou nem usa, e que podem, né, fazer, né, ser algo útil para alguém que precisa, e ainda, nesse caso do programa, era revertido o valor, né, era doado para causas importantes. O terceiro programa que eu vou recomendar para vocês é o Menos é Demais, que estava antes no Discovery Home and Health, mas agora eu descobri que ele está também no Prime Video. E nesse programa, as apresentadoras, é um programa antigo também, você consegue encontrar episódios aqui no YouTube. As apresentadoras, elas visitam, né, estão em casas com famílias que costumam acumular itens e todo tipo de item. Então, a proposta do programa é essas pessoas, né, as apresentadoras, elas conduzem as pessoas a repensar a funcionalidade, né, das coisas que elas estão adquirindo, nos ambientes da casa e, em especial, muitas vezes, né, a questão da compra, ela está totalmente relacionada a uma questão emocional e no programa elas demonstram um pouquinho isso na forma como o programa é contado. Eu nunca me esqueço um episódio que eu vi antigo, acho que foi da primeira temporada, que a apresentadora, na hora que chegou no quarto da participante, né, para poder fazer a triagem ali dos itens, ela identificou, né, os itens de maquiagem e a participante tinha, assim, muitos batons com cor muito parecida. Tipo assim, a nuance, a diferença entre um e outro era mínima. E ela tinha, assim, uma caixa enorme, cheia de batons muito, muito parecidos. E aí a apresentadora orientando, né, perguntando para ela por que ela compra, né, por que ela estava comprando cores praticamente iguais, né? E aí a participante conta que ela tinha medo que acabasse, né? Que aquele medo de acabar o item era o que levava ela a fazer uma compra. E assim, era uma grande loucura, porque demonstrava mesmo assim, nesse episódio, o apego que ela tinha e a dificuldade que ela tinha, porque até na hora de descartar, né? Não que ela fosse jogar fora, né? Porque também o apresentador conduz o participante a fazer a doação ou a revenda, né? Fazer um bazar para vender e fazer recurso financeiro a partir daqueles itens que não tem mais utilidade ou que ela realmente não quer mais, mas que não é lixo, né? Então, era muito, era muito, é muito verdadeiro, assim, na minha perspectiva. Se você assiste os episódios e você fica reflexivo, assim, nossa, será que realmente isso pode acontecer ou acontece comigo e às vezes a gente nem presta atenção. Então, esse programa, Menos é Demais, é super bacana. A dinâmica, como eu falei, é a mesma. Né? A apresentadora conduz o participante a avaliar, né, os ambientes da casa, os itens que consome, que compra, por que compra, e aí ele é convidado, né, a fazer uma separação daquilo que realmente vai usar, daquilo que não tem mais utilidade, tem uso, pode ser vendido e usado por outra pessoa,
e aquilo que pode ir para doação. Então é super bacana a dinâmica e vale a pena assistir realmente esse programa. Como eu disse para vocês, nenhum desses programas, né, e nem o documentário está dizendo para você que você não deve comprar mais nada, que você não pode mais consumir. Muito pelo contrário. Todos esses programas, todos esses conteúdos, eles têm como objetivo mesmo que você pense, repense a forma como você compra, as escolhas que você faz, pensar nos impactos das suas escolhas, nas consequências, né, de você comprar e comprar em excesso, comprar sem um objetivo realmente, um propósito claro, porque o comprar por comprar leva a todas essas situações que esses conteúdos demonstram, né? Tanto o Desengaveta, quanto o Menos é Demais e a História das Coisas, que é o documentário, também abordam, né, isso, a consequência, tanto social, né, o excesso de consumo, o excesso de compra, muitas vezes está ligado a uma questão emocional do ser humano, das pessoas, como eu e você, e também tem a questão relacionada ao impacto ambiental do nosso consumo, que a gente sabe a maior parte das marcas e a indústria ainda não se comprometem suficientemente, né, a minimizar os impactos ambientais de matéria-prima, de logística, enfim, tudo mais, tá bem? Espero que vocês possam assistir, deixam aqui nos comentários, já conheci algum desses conteúdos. Se você quiser mais vídeos como esse, deixa também aqui a sua sugestão e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau.